retirados ou pela caixa que foi cortada? Como é? A caixa que vai ser formada vai ser pelos pedaços retirados ou pelo que sobrou? Não, é recortando, ó, tá aqui, ó. Confeccionado, recortando 4 quadrados, quer dizer, retirando, tá? Recortando, leia-se retirando, tá? E dobrando, ó, e dobrando os lados para cima, os lados da caixa. Então, quais são os lados da caixa? Esse. Então, você dobra esses lados, dobra aqui, dobra aqui, dobra aqui, dobra aqui. Aí você vai formar uma caixa. Tá? Perdão. Tá aqui a caixa. Então, para resolver isso, vamos chamar isso aqui de X. Ó. X é esse tamanho. O tamanho, o lado do quadrado a ser retirado. Então, X aqui. X é tudo X. Que são iguais. Então, como é que eu faço? Olha, sendo X o lado de cada quadrado retirado, de cada quadrado retirado, recortado, tá? Tá retirado para ficar bem claro. E ver o volume da caixa obtida, tem-se quem é o volume, e é claro, o volume em função de X. Ó, é fácil, porque você olha para cá, X é a altura da caixa, né? E quanto é que vale o lado? Hã? 2 menos 2x. 2 menos 2x. Então, o volume em função de x, quem é? É a área da base, que é quanto? A base é um quadrado de lado 2 menos 2x, certo? É a área da base vezes a altura. E importante, toda vida que você vai resolver um problema de máximo, encontrar o máximo de uma função, você vai encontrar o máximo dessa função em algum conjunto. Então tem que dizer quem é a função está aqui. Agora você vai achar o máximo da função aonde? Em que conjunto? Ou seja, qual é o domínio? Com o x pertencente a que conjunto? Alguém é capaz de me dizer? Qual é o conjunto de interesse? Qual o conjunto que importa? Qual é o conjunto que deve ser considerado? O x pode ser 0? Hã? Aberto de 0 a 1. Você pode até, alternativamente, considerar um intervalo fechado 0, 1, sabendo que o 0 é nonsense e o 1 é nonsense também, sem sentido. Porque 0, você não retirou nada. Volume é 0, é a caixa de papelão sem altura. É um negócio degenerado, uma caixa degenerada. E tira todos os quadrados com o lado 1, só sobra um ponto, é uma caixa degenerada, isso não interessa. Então vamos considerar isso aqui
Porque, mas isso aí também funciona, porque assim eu vou achar ponto de máximo da função no intervalo que é fechado. Tá? E é uma função contínua. Então há um critério, também funciona. Mas eu não farei assim. Eu considerei o intervalo o quê? Aberto. E aí o que é que você faz? Você deriva a função. V é diferenciável nesse intervalo, é claro que V é diferenciável. V é uma função polinomial. V, observe, tem-se. Okay? Tem-se. V diferenciável aonde? Nesse intervalo 0, com quem é a derivada da V em x? Ó. Quem é 2, né? Vezes quanto? 2 menos 2x, vezes o quê? Vezes menos 2. Vezes x, tá certo? Correto? Mais o quê? 2 menos 2x ao quadrado, vezes o quê? Vezes 1. Problema de massa, nesse sentido, intervalo que é aberto, são contínuos, eu vou resolver usando o teste da derivada primeira. E para usar o teste da derivada primeira, o teste da derivada primeira consiste em estudar o sinal da derivada primeira. Então é bom ter a derivada fatorada. Então, em vez de sair elevando ao quadrado, multiplicando, fatore. Então isso aqui é o quê? Quem é que eu posso colocar em evidência? 2 menos 2x. E colocando 2 menos 2x em evidência, fica o quê? Fica 2 vezes menos 2 vezes menos x, que dá quanto? Menos 4x. Mais o quê? Mais 2 menos 2x, certo? Que dá quanto? Que dá 2 menos 2x vezes quem? Vezes 2 menos 6x. Ainda fica melhor ainda. Coloca 2 em evidência aqui, 2 em evidência aqui, fica 4 vezes o quê? 1 menos x. Vezes o quê? 1 menos 3x. Isso, qualquer que seja x pertencente ao intervalo 0, 1 aberto. Tá? Na verdade, vale qualquer que seja o x real, mas eu estou onde eu me interessa, tá? Então, você deriva, dá 2, ó, quem tem que estar olhando aí de olho meio atravessado, 2 vezes 2 vezes 2x vezes a regra da cadeia, ó. A derivada 2 menos 2x dá menos 2. Vezes x por quê? Porque a regra do produto é a derivada da primeira vezes a segunda. Mais, repete a primeira vezes a derivada da segunda. Agora aqui coloca 2 menos 2x em evidência. Então fica o quê? 2 vezes menos 2 menos x, menos 4x, mais, colocou 2 menos 2x em evidência, fica 2 menos 2x. Então fica 2 menos 2x vezes 2 menos 6x, coloco 2 em evidência nos dois, então fica 4 vezes isso aqui. Aí você estuda o sinal da derivada primeira, tá? Tá? Você vem, ó. 1 menos x, ó. 1 menos x, em qual intervalo? Momento. Não, uma água aqui. Deixa rodando aí, viu? Lá.
Então, 1 menos x, em qual intervalo? No intervalo aberto. Qual é o intervalo aberto? Qual é? 0 a 1. Nesse intervalo, qual é o sinal de 1 menos x? Hã? 1 menos x é o quê? Positivo. Intervalo 0, 1. Então, a deriva 1 menos x é positivo. Eu vou estudar o sinal agora de 1 menos 3x. Em qual intervalo? No intervalo 0, 1. Qual é a raiz? Tem uma raiz, não tem? Qual é? 1/3. Antes do 1/3, 1 menos 3x é o quê? É o quê? Positivo. Aqui é 0, aqui é o quê? Negativo. De modo que, nesse intervalo que vai de 0 a 1, a derivada tem que sinal? A derivada de V. É o quê? Que é positivo. 0 menos. Então, daí sai. Daí, eu já posso concluir. 1/3 é um ponto de quê? De V no intervalo 0, 1 aberto. É um ponto de massa. Daí, vou só para ressaltar, como V é o quê? É estritamente crescente no intervalo 0 aberto, 1/3 fechado, porque nesse intervalo V é contínua, no seu interior é diferenciável e a derivada é positiva. E V é okay, estritamente decrescente em intervalo 1/3, 1. Como isso aqui acontece? 1/3 é ponto de máximo. De fato, é o ponto de máximo. Só tem isso, porque ponto de máximo é estrito, tá? É o ponto de máximo. É o teste da derivada primeira, tá? É o ponto de máximo de quem? De V no intervalo 0, 1 aberto. Então eu tenho as dimensões da caixa de volume máximo. Daí, assim, já tem um daí, assim, a caixa de volume máximo com este procedimento de construção, a caixa de volume máximo, seguindo este procedimento assim, a caixa de volume máximo seguindo esse procedimento tem dimensões. Quais dimensões? Dimensões x igual a 1/3, 1/3 metros, que é a altura, tá? Tem a altura 1/3 metros. E quanto é o lado da base? O lado da base é o 2 vezes 1 menos x, tá? E 2 menos 2x igual a quê? Que é 2 vezes 1 menos x. 1 menos 1/3, 2/3. 2/3 vezes 2, 4/3. 4/3 metros. Então tá aí, resolvido. Tá certo que é 2 menos 2x. É 2 vezes 1 menos x. 1 menos 1/3 dá 2/3. 2 vezes 2/3 dá
4/3. Entenderam aí o procedimento adotado para pagar isso aqui? Isso aqui não faz, isso aqui é parte de outra solução, tá? Isso é clássico. Esse foi quando eu era aluno, foi o primeiro exercício de máximo mínimo que o professor resolveu para a gente, o professor Birani. Eu acho ele bem interessante. Tem outro também. Vamos ver um de mínimo aqui. Tá, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Tá? Esse é o teste da derivada primeira. Vamos a outro. Deixa eu passar logo a frequência. Ó. Mais um. Mais um. Mora uma. Uma lata cilíndrica, uma lata cilíndrica será fabricada para conter um volume específico. Deve ser fabricada para conter um volume específico V. Quais as dimensões da lata mais econômica? Quais as dimensões da lata? Está assim, ó, vou mudar o enunciado da lata mais econômica, de custo mínimo, mais econômica. Mais econômica de custo mínimo, o que usará a menor quantidade de material na sua fabricação, na sua confecção. Porque a lata, ela tem uma área não é área lateral, como é? Lateral é da lateral. Ela tem uma área... Não, nome, esse diz. Olha o alemão chegando, ó. Nós estamos esquecendo das coisas. Uma área de superfície, uma área superficial, tá? Essa é a expressão. Tem a área, ela tem uma superfície, tá? E essa superfície tem uma área. A superfície da lata consiste na lateral, que é cilíndrica, e nas duas bases, que é a base inferior e a base superior. A lata mais econômica é a lata que usará a menor quantidade de material.